Olá, youtubianos de plantão! Hoje o vídeo a ser comentado será sobre o livro que fala sobre o medo. É o livro Mentes com Medo, da superação e da compreensão. É um livro da Ana Beatriz Barbosa. Já temos alguns livros aqui no canal sobre esse livro. E hoje é um tema que é sobre o medo. E quem de nós já não teve medo de alguma coisa, né? Medo de morrer, medo de atravessar a rua. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo? Como que surge, o contexto que surge o medo em nossas vidas, como devemos encarar ele e alguns métodos ou atitudes para amenizar ou diminuir o medo em nossas vidas. Porque, como nós vamos ver, o medo não é sempre ruim. Como diz Sócrates, o caminho do meio é o caminho mais adequado a seguir. Ou seja, nem medo excessivo e nem falta de medo, nem falta de coragem. Que ao atravessar a rua, eu preciso olhar para os dois lados da rua. Preciso olhar se o sinal está vermelho. Então, o medo também faz com que eu não torne a vida mais difícil, porque o medo, ele surge em nossa constituição biológica, ele está no nosso DNA, né? E se manifesta com mais intensidade quando existe uma chuva de adrenalina em nosso cérebro. Então isso vem dos animais, vem uma herança dos animais. Quando nós éramos primatas, então nós tínhamos que ter medo, nós tínhamos que ter muito medo, ou para atacar ou para fugir. Se fosse uma presa, nós atacaríamos. Se fossem 6 presas, nós fugiríamos, porque não teríamos condições de atacar. Então o medo, ele é um instinto. O instinto é uma espécie rudimentar de inteligência que serve para manter a nossa existência, a nossa sobrevivência, né? Então é essa herança que nós trazemos hoje, no dia de hoje, que é uma inquietação que pode ser real ou imaginária. Nós podemos ter medo do alto número de carros que passam na rua, ou eu posso ter medo das pessoas o tempo todo. Isso já é algo imaginário. Nem todas as pessoas necessitam desse ter medo. Então é uma aflição, uma incerteza, um receio que nós podemos ter e que em excesso é pernicioso. Em excesso traz muitas dificuldades. Essa chuva de adrenalina em excesso em nosso organismo produz problemas para nós, né? Então o nosso corpo, ele é já projetado para a defesa, para a autodefesa. Quando o sangue, depois que eu faço um corte e o sangue é exposto ao ar, esse sangue vai coagular. É uma defesa do organismo, para que o sangue não jorre o tempo todo e ele se coagule e feche a ferida. Outro exemplo do que o nosso organismo é algo natural, o medo é algo natural, o preparo para a defesa é quando a traqueia fecha, quando a gente engasga com alguma coisa. A traqueia fecha para que não entre outros objetos pela traqueia. Então é um outro mecanismo de defesa. Então o nosso corpo, ele é cheio de mecanismos de defesa. A febre, por exemplo, a febre é um mecanismo de defesa, porque serve para matar micro-organismos. Lá uma febre a 40 graus, perigoso, mas é necessário que o corpo se submeta a esses 40 graus de temperatura para matar os micro-organismos. É claro que à custa disso ele mata algumas células sadias também. Então, o medicamento pode ser utilizado para amenizar o medo excessivo, porque já que o medo excessivo é ruim, então vamos medicar. Eles ajudam a pessoa, mas a pessoa precisa reconhecer as suas dificuldades, precisa reconhecer as suas limitações e se observar as suas atitudes frente a alguma dificuldade, porque o medicamento é um paliativo, vai ajudar sempre a pessoa. Então ele é sim
um mecanismo, né, de defesa, né? Que, como os tímidos patológicos, por exemplo, eles, que é um exemplo de vários que tem no livro, eles querem aparecer o que eles não são, querem parecer competente em algo, eles têm medo de cometer erros, o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão julgar, eu preciso falar algo interessante para elas. Então, esse mecanismo do medo, ele é preciso se observar, como eu citei aqui no exemplo. Se isso acontece repetidamente, esses medos, esses julgamentos, não há por que ficar se julgando, querer ser interessante para outra pessoa. Todos nós temos qualidades e dificuldades, nós não precisamos aparentar ser o que nós não somos. Então isso traz uma dificuldade muito grande da relação com você, com os outros. Não é o problema dos outros. Então, é uma patologia, é um transtorno que deve ser primeiramente reconhecido e depois, então, ser ajustado. Então, no próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho de como enfrentar esses medos excessivos e do que fazer para evitar ou amenizar ou atenuá-los. Então, fique ligado no próximo vídeo.